Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez um vídeo extremamente solicitado e aguardado pela rapaziada. Tô aqui para falar sobre a chegada do técnico Roger Machado para o Sport Clube Bahia. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir o seu like, pedir o seu compartilhamento, a sua inscrição no canal se ainda não tiver feito, porque esse vídeo está muito rico em informações. Eu não vou apenas emitir a minha opinião, mas vou trazer alguns dados, alguns pontos extremamente relevantes, além do ponto de vista de torcedores ilustres dos times que foram comandados por Roger Machado. Então, a tendência é que esse vídeo fique grande, mas que tenha muita coisa relevante, muita coisa interessante para a gente poder analisar, beleza? Então, por favor, já vai deixando seu like, que ajuda muito a propagar o canal, a consequentemente também propagar o nome do Sport Clube Bahia, tá? Sem muita demora, vamos para o vídeo. Bom, e antes de comentar sobre Roger Machado, sobre a carreira do treinador, sobre seu estilo de jogo e as variadas coisas que a gente tem aí para discorrer acerca do técnico, né, eu queria levantar aqui uma discussão, né, e suscitar uma reflexão que, na minha concepção, é muito válida e extremamente importante. Seguinte, no futebol brasileiro, o Bahia é o clube que mais mudou de técnico nos últimos 16 anos. E pasmem, desde 2007, com Arthurzinho, o Bahia não consegue começar um ano com um treinador e terminar esse ano com o mesmo treinador. São dados que, pelo menos para mim, são espantosos, né, e que refletem a necessidade emergente de uma mudança de cultura. É claro que, evidentemente, a decisão feita pela diretoria de futebol pode ser errada, né, pode ser equivocada, pode não estar bem alinhada com o elenco, mas a mudança de cultura é urgente sim. A gente tem que começar a refletir o seguinte, cara, nem sempre o técnico vai nos agradar em todos os aspectos, né? Sempre a gente vai se incomodar com alguns pontos daquele determinado treinador, mas sempre a solução vai ser a demissão desse técnico. Eu acho que a gente tem que começar, não sei se a ter mais paciência, mas ter um pouco mais de cautela na nossa análise e pensar um pouco mais a longo prazo. Eu sei que é demais exigir isso de um esporte que é extremamente passional, em que envolve uma paixão muito forte, muito amor, muita dedicação por parte do torcedor, né? Mas eu acho que está na hora da gente começar a pensar sobre esse olhar, sobre essa perspectiva. Acredito eu que nem sempre a solução vai ser mandar o técnico embora. E justamente com essa mentalidade, a direção fez um contrato até o final de 2020 com Roger. E eu, sinceramente, como torcedor, como um admirador do futebol, como um cara que estuda esse esporte, torço demais para que Roger possa consolidar um trabalho aqui e que possa, sobretudo, cumprir o seu contrato. E até o final de 2020, pelo menos, e que faça com que o Bahia tenha uma identidade, tenha uma forma de jogar e que, consequentemente, conquiste os resultados necessários e que esses resultados sejam satisfatórios para a direção, para o torcedor, para o treinador, para a comissão técnica, para todo mundo, tá? Mas também saliento, né, que em muitos momentos ele pode passar por algumas dificuldades e nós, torcedores, temos que ter cautela no julgamento, temos que ter paciência, temos que ter calma e compreensão dos fatos para que ele possa desenvolver um bom trabalho aí a curto, a médio e a longo prazo. E por que eu estou frisando bastante isso agora na chegada de Roger Machado? Porque, por característica, Roger, ele não consegue implementar da noite para o dia a sua metodologia de trabalho, nem colocar em prática assim tão rapidamente a sua filosofia de jogo. O próprio treinador, pelos seus trabalhos, pelo que a gente vê e pelo que ele mesmo diz, gosta de ter a posse de bola e tem um jogo propositivo. Então a gente vai ver muito o Bahia de Roger tendo essa bola de forma contínua, tocando muito essa bola, esperando e procurando esses espaços. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, ele não vai conseguir fazer com que o time assimile todos esses pontos para poder chegar naquele nível ideal na concepção dele de uma hora para outra. Não é tão simples assim. E ele mesmo se incomoda com o futebol brasileiro e essa cultura de mudança contínua de treinador, justamente por conta da dificuldade de implementar o seu estilo de jogo. E por conta disso também, ele não estava querendo pegar um trabalho aí no meio da temporada. Estava querendo chegar no começo da temporada, fazer uma pré-temporada. Por mais que essa pré-temporada no futebol brasileiro seja extremamente curta, né, para poder botar em prática a sua forma de jogar. No Bahia, ele meio que abriu
uma exceção, acredito eu, porque tem a decisão do Baiano aí, tem 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, tem o jogo de volta da Copa do Brasil e vai ficar um tempo parado aí por conta da Copa América, e nesse tempo eu acho que ele vai acabar meio que maturando, encontrando ali as soluções para poder definitivamente colocar em prática seu estilo de jogo. Mas, como eu estou dizendo, não é simples assim e o torcedor vai ter que ter calma nesse processo. E a gente sabe, de uns tempos para cá, a parte majoritária do Bahia não tem tanta paciência assim. Mas, claro, fica a torcida para dar certo e acredito eu que vai dar muito certo sim. Porém, mesmo assim, eu creio que, em tese, o nível de cobrança aqui vai ser um pouco mais reduzido do que era principalmente no Grêmio e no Palmeiras. Porque, por exemplo, Roger foi demitido do Palmeiras tendo 68% de aproveitamento. Anderson foi demitido do Bahia agora, tendo no total, nessa sua passagem aqui, 48% de aproveitamento. Então há uma diferença aí de 20%. O Roger deixou o Palmeiras brigando lá em cima na tabela, mas acabou não satisfazendo ali os desejos e fazendo com que o time conquistasse os resultados, por mais que mostrasse um bom futebol. E mesmo assim, com esse 68% de aproveitamento, ele acabou indo embora. No Grêmio, em 2015, em 40 jogos, ele conquistou 22 triunfos. No mesmo Grêmio, em 2016, em 53 jogos, ele conquistou 26 triunfos. No Atlético Mineiro, em 2017, em 43 jogos, ele venceu 23 vezes. E no Palmeiras, no ano passado, em 40 jogos, ele venceu 24. Então, assim, o aproveitamento de Roger é bom e o que mais chama a atenção é que o time dele geralmente costuma convencer, costuma jogar um futebol vistoso. Ele não prioriza somente o resultado, por mais que essa seja a prioridade do futebol, no final das contas. Mas ele acha que para o time ter uma identidade, ter uma forma de jogar coesa, própria, uma forma de jogar sua e que chame a atenção, ele acha que quando chegar no topo ali, fazer com que os resultados sejam conquistados, isso se torne uma constante. Porque o time só jogando mal e conquistando resultados positivos, uma hora a coisa vai desandar, o time não vai conseguir manter aquele nível de atuação. Então, ele acredita que tem que fazer o time jogar bonito sim e mostrar que a equipe tenha um bom rendimento dentro de campo para, consequentemente, conquistar resultados satisfatórios. E, na teoria também, o elenco do Bahia está bem alinhado com o estilo de jogo de Roger, com as características do treinador. Ele gosta muito do jogo apoiado, gosta muito de ter a posse e eu acredito que ele pode extrair o melhor desses atletas. Mas evidentemente que o presidente Guilherme Belintani vai ter que fazer contratações. Eu acho que inclusive isso está em pauta, está na mesa e foi uma exigência de Roger. O Bahia precisa de laterais, precisa de zagueiro, precisa de meio campista, e para que Roger consiga desenvolver o seu trabalho da melhor forma, ele precisa de mais peças para poder complementar esse elenco. Bom, pessoal, é isso. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha visão sobre o treinador Roger Machado. Desejo muito sucesso, muita sorte a ele no comando técnico do Bahia, e agora está na hora da gente poder ver também o ponto de vista dos torcedores ilustres aí, dos times em que Roger comandou, em que Roger acabou passando aí, que apesar de ser jovem, é um técnico que já tem uma certa bagagem e só passou por grandes clubes do futebol brasileiro. Então fiquem agora com os comentários de Duker, torcedor ilustre do Grêmio, que faz um ótimo trabalho aí, produz um conteúdo extraordinário, tanto fotográfico quanto audiovisual, com a visão também de Bruno Massa, locutor da Web Rádio Verdão, que também tem um trabalho esplendoroso lá em São Paulo, e com o Fael Lima, outro torcedor ilustre, esse do Atlético Mineiro, que faz um trabalho muito bacana também. Salve tricolores do Bahia, eu sou o Duker, tenho um trabalho aqui de fotos e vídeos aqui dedicado à torcida do Grêmio, e tô gravando esse vídeo aí a convite do grande Matheus Barbaço aí, grande amigo, e do canal Sou Mais Bahia, para falar sobre o Roger Machado, a impressão que eu tenho dele, o que deixou aqui. Enfim, o Roger foi um jogador importantíssimo na história do Grêmio, um jogador que entrou para a história aqui, um ídolo, a torcida ganhou tudo aqui com a gente, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, um cara que todo mundo tem muito carinho, chegou em 2015 aqui como técnico, e ajeitou a casa, colocou o time do Grêmio para jogar. Eu acho que grande parte assim, desse toque de bola aí que o time do Grêmio tem hoje ainda é um pouco de herança do Roger. É claro que
predominantemente o trabalho do Renato, que tem feito um trabalho incrível aqui, mas tem sim um embrião, acho, no trabalho do Roger. O que eu penso é que o Roger, baseado no que ele fez aqui e depois no Palmeiras, a impressão que eu tenho é que ele leva o time até um certo patamar e dali não passa. Não sei se é gestão de grupo o problema, não sei onde é que reside a falha, mas é essa a impressão que eu tenho, que ele leva o time até um certo patamar e fica estagnado ali. Com certeza em 2016, se ele tivesse continuado, o Grêmio não teria conquistado aquela Copa do Brasil. A mudança de técnico, a vinda do Renato aqui para o Grêmio foi decisiva para isso, mas repito, eu acho que o embrião assim, daquele futebol do Grêmio envolvente, de toque de bola, acho que começou com ele. Desejo toda a sorte para vocês aí, espero que o Roger faça um grande trabalho aí na Bahia. É um cara que eu gosto demais e que eu quero ver conquistando títulos e quem sabe um dia voltar aqui pro Grêmio. Então desejo toda a sorte do mundo aí para vocês, que ele faça um grande trabalho aí, que ele levante canecos com vocês, que ele leve o Bahia, coloque o Bahia lá em cima, no lugar que o Bahia merece estar. E é isso aí. Espero em breve aí poder estar na Fonte Nova de novo aí com os amigos aí, vendo um jogo do Grêmio aí contra o Bahia. Mas é isso. Grande abraço para todos aí. Que esse 2009 aí seja grande aí para os tricolores da Bahia. Abraço. Fala, Barbaço, meu filho, Bruno Massa aqui de São Paulo, narrador da Web Rádio Verdão, mais uma vez falando com você aí, com a galera que te segue. Bora Bahia, tudo bem? Bom, Barbaço, é o seguinte, cara, você pediu para falar um pouco sobre o Roger Machado e a passagem dele aqui no Palmeiras. Eu particularmente gosto bastante do trabalho do Roger Machado, mas acho que ele tem vida curta em time grande. Isso porque, cara, ele faz um trabalho muito bom, mas que precisa de um longo prazo que no futebol brasileiro não existe. Ele tem uma característica importante de preparar bases de times muito bons, como foi o do Grêmio, que agora tem o comando do Renato Gaúcho, e o time do Palmeiras, que foi campeão brasileiro, nas mãos do Filipão. A principal legado dele foi descobrir o Bruno Henrique como capitão da equipe, um líder que ninguém esperava que o Bruno Henrique fosse, né? Pelo menos o torcedor e a gente que cobre o clube nunca entendeu o Bruno Henrique como capitão, mas de fato depois que o Roger o colocou, o futebol dele subiu bastante. Ele praticamente não teve insucesso aqui no Palmeiras. É complicado dizer isso porque os números dele são bons, embora a passagem dele tenha irritado bastante o torcedor palmeirense, principalmente por conta das entrevistas dele. Por pior que isso possa parecer, em clássicos contra o Corinthians, por exemplo, a gente teve episódios em que ele disse que estava tranquilo, que o time tava tudo bem, quando na verdade não estava. Inclusive em uma das entrevistas coletivas dele, ele tinha acabado de dormir no CT do Palmeiras e disse que estava tão tranquilo que estava até tirando uma soneca antes do treino e que era mais um jogo comum. Pra gente que torce e que acompanha o clube sabe que não é comum um clássico, né? Ainda mais depois do resultado ser negativo. Bom, enfim, o Roger é um cara muito tranquilo, trabalha bastante, eu gosto bastante das dinâmicas de treinamento e tudo mais, mas ele ainda tem uma questão importante a ser trabalhada na carreira, que é a gestão do vestiário. Por ser um cara começando a carreira como treinador, muitas vezes ele perde a mão aí do grupo nesse sentido, e foi isso que tirou ele do Palmeiras, né? Depois de um jogo no dia 24 de julho do ano passado contra o Fluminense, 1-0 lá no Rio de Janeiro, o time do Palmeiras jogou muito mal aquela partida e foi a entrevista coletiva dele que definitivamente colocou pontos finais da história dele no clube. Foi justamente quando ele disse que o time estava muito próximo da perfeição, muito próximo de atingir o nível que ele esperava. E aí no dia seguinte ele foi demitido e o Filipão anunciado no dia 26 de julho de 2018. Cara, eu acho que ele é um técnico muito bom, mas que precisa de um tempo muito grande para poder fazer o time
jogar. E muitas vezes esse tempo no futebol brasileiro não existe, tá certo? Mas é isso, se ele for e fechar aí, eu não sei se já está fechado, mas se fechar com o Bahia, vocês terão um técnico muito estudioso, que aplica coisas diferentes no futebol, mas vocês vão ter que ter bastante paciência, porque o homem é devagar, quase parando. Beleza, Barbaço? Um abraço para os seus seguidores, para você também, tamo junto, e quando vier São Paulo, será muito bem recebido aqui na Web Rádio Verdão. Um abraço, valeu, Barbaço! Fala galera do Sou Mais Bahia, eu sou Fael Lima, representante do Galo aqui no Terosport, um programa que tem representantes de todos os times mineiros, tá há 22 anos no ar e fui convidado pelo canal para falar sobre Roger Machado. Então, Roger Machado é um tópico interessante na história do Galo nos últimos anos, porque o Atlético vem numa transição, uma troca de treinadores muito constante nos últimos anos, quase de 6 em 6 meses, 3 treinadores por ano praticamente, aí teve treinador que durou apenas um mês no cargo. O Roger Machado chegou aqui depois da demissão do Marcelo Oliveira. Eu assisti os primeiros treinos dele e já nos primeiros treinos impressionou muito, impressionou todo mundo da imprensa pela qualidade, pela intensidade. No Campeonato Mineiro foi campeão, mas no Campeonato Brasileiro realmente ele teve uma dificuldade de dar uma sequência. A impressão é que depois do Campeonato Mineiro o time teve uma leve queda de rendimento. E aqui no Atlético, infelizmente, a filosofia é de pouca paciência, paciência curta. Então a gente não teve o tempo para ver se essa linha iria subir, se teríamos evolução novamente. E aí, até hoje, mesmo 2 anos após a demissão do Roger Machado, principalmente atletas que estavam na época falam que o Galo não teria passado por crises, derrotas, se tivesse permanecido com o Roger Machado. Parte da torcida acha realmente que o Roger é super valorizado. Eu também acho até que ele é super valorizado ainda por tudo que mostrou. Mas hoje eu tenho uma pontinha de arrependimento de ter cobrado realmente aí demais do Roger Machado e não ter dado esse tempo para ver se essa linha ia subir de novo. Porque depois disso realmente a gente se perdeu e aí veio o Micalha, Oswaldo Oliveira, a gente foi trocando o treinador. E aí eu queria mais tempo para o Roger Machado, assim como foi no Palmeiras também, que estava nessa troca de treinadores e apesar, depois do Paulista ele também não teve muito tempo para mostrar esse Brasilzão nosso que é treinador de 6 em 6 meses. Mas o Roger Machado, o treino dele vocês vão ver que é muito intenso, muito detalhe de tática, mas aí o time tem que abraçar e tem que colocar em prática, né? Desculpa pelo vídeo grande, gente, eu falo demais, hoje é um prazer ter participado do canal e qualquer coisa, tamo junto aí, só procurar nós. Aqui é Galo, salve Tricolor, o maior da Bahia. Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e mais uma vez desejo muita sorte, muito sucesso a Roger Machado no comando técnico do Tricolor, né? Tomara que ele venha para marcar época, para fazer história junto com o Paulo Paixão, que é um cara também extremamente competente aí para preparação física, né? E que o nosso Bahia possa aí conquistar os triunfos necessários, possa conquistar títulos e que tenha muito sucesso, possa obter êxitos no comando de Roger, tá? E esse vídeo, cara, deu um pouco de trabalho para fazer, então eu peço mais uma vez de coração a sua curtida, o seu like para poder fortalecer, beleza? Tamo junto, galera, é isso aí, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, e você?